Seja bem-vindo ao Projeto Veterano. Meu nome é Leonardo Fernandes e na aula de hoje estudaremos os tratamentos da hipertensão arterial. Depois da vinheta. Na aula de hoje falaremos sobre o tratamento da hipertensão arterial, mas precisamos começar conceituando essa patologia. E o conceito é que é uma doença crônica não transmissível definida por uma elevação que acontece de forma persistente de uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Agora, esses valores, eles são uma medida realizada em duas ocasiões. Inclusive, a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, na qual essa aula ela é baseada, ela fala sobre medida realizada em posições distintas. Paciente sentado, depois se reavalia com o paciente em pé, paciente deitado, para você de fato conseguir fazer essas comparações. Agora, qual é o impacto dessa doença? Qual é a epidemiologia da hipertensão arterial? Todos nós da área da saúde ou estudantes da área da saúde sabemos que de fato é uma doença que tem um impacto grande na sociedade brasileira. Mas qual é essa porcentagem da população que é acometida? Existe um estudo, uma pesquisa chamada de Vigitel, e ela é uma vigilância de doenças cardiovasculares em geral, realizada via telefone, onde se questiona a esse paciente se ele possui hipertensão ou não. No caso de 2009 a 2019, 24,50% das pessoas que foram entrevistadas relataram ter hipertensão arterial. No pós-pandemia, esse valor subiu para 27,90%. Agora, precisamos ter um pouco de cuidado com esse tipo de metodologia de pesquisa. Afinal, é uma pesquisa realizada por telefone e também que se questiona o paciente sobre uma doença que ele tem ou não. Então depende muito do viés do paciente, porque esse paciente ele pode se enxergar hipertenso ou não. Alguns pacientes que utilizam na cabeça dele apenas um diurético ou apenas um remedinho ali para pressão, ele acaba não se considerando hipertenso. Então, nós precisamos ter certo cuidado com esses dados, mas são dados que são, de fato, muito importantes de serem levados em consideração também. Agora, existem outras pesquisas que comparam a mortalidade dentre as doenças cardiovasculares. E se nós repararmos, as doenças hipertensivas, que estão aqui em laranja, elas vêm crescendo desde 1996. Então a gente tem um crescimento considerável de dados realizados até 2022. Portanto, esse é o impacto dessa patologia. Nós temos um impacto de mortalidade muito grande e um impacto de acometimento na população brasileira também muito relevante. E quais são os fatores de risco que estão associados à hipertensão arterial? Nós temos fatores psicossociais, por exemplo. Alguns trabalhos mostram um risco aumentado em 2,4 vezes de se ter hipertensão arterial quando se tem um desses fatores psicossociais associados. Fatores como depressão, ansiedade, baixo status econômico, estresse ocupacional, isolamento social e também discriminação racial. Agora, dentre esses fatores psicossociais, tem vários que também são fatores positivos. E a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025 traz fatores de espiritualidade e religiosidade. Gente, quem está falando isso não sou eu. É a Diretriz Brasileira de Hipertensão do ano de 2025. Ela traz alguns trabalhos e algumas referências que mostram
que pessoas que possuem uma espiritualidade associada, uma religiosidade associada, acabam tendo um autocuidado, um comprometimento com a utilização desses medicamentos que faz essas pessoas terem valores mais brandos de pressão arterial. Outro fator que nós também temos é a urbanização e a poluição. Esses fatores, eventualmente, vão se correlacionar. Por exemplo, se temos um processo maior de urbanização e poluição, estamos falando de trânsitos mais complicados de se lidar no dia a dia, temos maior estresse, temos um ambiente poluído, isso também gera um maior desconforto e um maior estresse, o que influencia os fatores psicossociais. Nós temos alguns trabalhos que comparam populações indígenas que estão afastadas de uma urbanização e populações indígenas que foram, de forma muito vigorosa, relacionadas a um ambiente urbanizado. E conseguimos verificar que essa população que se encontra nesse ambiente urbano, ela tende a ter maiores valores de pressão arterial. Outros fatores são o sobrepeso, a obesidade e também o sedentarismo. Nós temos uma relação que é contínua e direta entre o IMC e os valores de pressão arterial. Então, maiores valores de IMC tendem a ocasionar maiores valores de pressão arterial. Outra questão, e que nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado alguns slides à frente, é a ingestão de sódio e também de potássio. Então, uma maior ingestão de sódio tende a aumentar essa pressão arterial, enquanto que uma maior ingestão de potássio, ela tende a controlar um pouco melhor essa pressão arterial. Os distúrbios do sono também possuem uma influência muito importante. Temos alguns casos, como a apneia obstrutiva do sono, que desregula mecanismos relacionados ao sistema nervoso simpático, que, como nós veremos em breve, é muito importante na regulação da pressão arterial. Também acontece um aumento, nesse caso, do cortisol, que promove um aumento da pressão arterial. Outro fator são fatores ambientais. Nós já falamos sobre a influência da urbanização, da poluição e de fatores psicossociais relacionados ao meio ambiente. Mas aqui nós podemos falar também da influência do clima. Afinal, alguns trabalhos realizados em países de clima temperado, quando temos temperaturas relacionadas ao inverno, temos, consequentemente, uma maior liberação de noradrenalina, e essa maior liberação de noradrenalina, de acordo com esses trabalhos, promove um aumento da pressão arterial, especificamente sistólica. Além disso, nós também temos as temperaturas relacionadas ao verão, que promove uma maior liberação de óxido nítrico e, consequentemente, uma vasodilatação, o que está até de acordo com a física. Afinal, quando se aumenta a temperatura, você tem uma dilatação. E isso também acontece no caso da pressão arterial. Outro fator que, inclusive, é bem consolidado na sociedade é a influência do álcool. Então, pacientes que possuem uma maior ingestão alcoólica acabam, consequentemente, possuindo maiores valores de pressão arterial. A etnia também é um valor que tem se demonstrado relevante em alguns trabalhos. Alguns trabalhos têm mostrado que populações pardas e pretas possuem maiores valores de pressão arterial, mesmo quando se exclui fatores socioeconômicos e fatores psicossociais. Além disso, temos a influência do sexo. Aqui tem uma questão muito interessante. A partir da adolescência, no geral, a população que é mais acometida é a população masculina. À medida que a idade vai avançando, esses dados eles vão se igualando, e em idades mais avançadas, a população do sexo feminino acaba sendo mais acometido
com hipertensão arterial. A idade é outro fator que já é quase que de conhecimento geral, afinal, pessoas mais idosas acabam tendo aí um maior índice de hipertensão arterial na sociedade e pressões arteriais mais elevadas. Fatores genéticos também são de extrema relevância e é associado, às vezes, a vários alelos. Afinal, nós temos alguns mecanismos de regulação da pressão arterial, como nós veremos a seguir. E, além disso, medicamentos e drogas. E aqui temos alguns medicamentos que são muito relevantes na terapêutica dos nossos pacientes e que podem aumentar a pressão arterial. É o caso dos inibidores da monoaminoxidase, dos antidepressivos tricíclicos, simpatomiméticos, anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides e também testosterona. Esse último possui alguns estudos em dois grupos muito interessantes e muito relevantes na nossa sociedade. Falamos, por exemplo, de alguns estudos em atletas de fisiculturismo e também alguns usuários que não são atletas, onde se tem uma clara relação do uso da testosterona e o aumento da pressão arterial. Também existem alguns estudos em população trans, onde se utiliza essa testosterona, e também existem alguns trabalhos que relacionam com o aumento da pressão arterial, mesmo nesse grupo ainda não sendo uma relação tão clara. Além disso, também temos algumas drogas de abuso muito populares que também podem aumentar a pressão arterial. É o caso da cocaína, anfetamina, MDMA e também a maconha. E como que acontece a regulação dessa pressão arterial? Quando falamos sobre pressão arterial, falamos sobre débito cardíaco influenciando de modo diretamente proporcional. E também diretamente proporcional à influência da resistência periférica. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que vai ser bombeada por minuto. Ou seja, estamos falando sobre frequência cardíaca influenciando. Estamos falando sobre a contração dessa bomba, que é o coração. Então, estamos falando da contratilidade. E também, se é a quantidade de sangue que vai sendo bombeada, temos aqui uma influência da pressão de enchimento, ou seja, da quantidade, do volume de sangue que chega nesse vaso sanguíneo, que preenche essa artéria, e também do tônus venoso, que é justamente o retorno desse volume sanguíneo. Além disso, quando falamos sobre resistência periférica, falamos também sobre volume sanguíneo, só que aqui nas arteríolas, ou seja, um volume arteriolar. Então, a quantidade de sangue que vai preencher esse vaso, que vai pressionar esse vaso e causar uma resistência periférica. Agora, quando falamos dos mecanismos relacionados à fisiologia do sistema nervoso e também do sistema renal, precisamos explorar algumas questões aqui. Quando temos uma diminuição da pressão arterial, nós temos um aumento da atividade simpática. E esse aumento da atividade no sistema nervoso simpático, ele vai promover uma maior liberação de noradrenalina, e essa noradrenalina vai atuar em receptores beta-1 e alfa-1. Então, essa atuação em adrenorreceptores beta-1 e alfa-1 vai ter uma atuação em todo o nosso organismo. Mas, para a relevância da regulação da pressão arterial, falamos sobre beta-1 atuando muito a nível do coração, e como nós acabamos de falar, isso vai influenciar, consequentemente, no débito cardíaco. Porque estamos falando sobre contratilidade, sobre frequência cardíaca, então temos uma influência aqui no débito cardíaco, na quantidade de sangue que é bombeada por minuto. Além disso, falamos também sobre a ativação de alfa-1 pela noradrenalina. E isso vai ter uma atuação no músculo liso. E, consequentemente, vai influenciar a resistência periférica, porque a gente vai ter uma contração
desses vasos sanguíneos periféricos, e essa contração que vai acontecendo ao nível das arteríolas vai fazer uma maior pressão, uma maior resistência nessa periferia. Além disso, nós não temos apenas o sistema nervoso simpático regulando essa pressão que foi diminuída, que teve uma queda. Nós também temos o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se nós temos uma diminuição da pressão arterial, veja, diminuiu essa pressão. A quantidade de sangue que vai chegar nos nossos rins, o fluxo sanguíneo renal vai ser diminuído. Por isso que ele está em vermelhinho aqui. Esse fluxo sanguíneo que teve uma diminuição vai fazer com que a velocidade de filtração lá no nosso néfron também seja uma velocidade que vai ser diminuída. Você tem um fluxo menor, a velocidade de filtração vai ser menor. Se você está filtrando de forma mais lenta, nós vamos reter mais água e sódio no nosso organismo. Consequentemente, retendo mais água e mais sódio, o volume sanguíneo ele aumenta. E se o volume sanguíneo aumenta, vamos lembrar que quando falamos sobre débito cardíaco, falamos sobre pressão de enchimento e falamos da influência do volume sanguíneo. Então, esse aumento do volume sanguíneo aumenta o débito cardíaco e isso promove um aumento da pressão arterial. Além disso, quando temos aqui desse lado a diminuição da pressão arterial, ainda no sistema renina, angiotensina, aldosterona, temos a diminuição do fluxo sanguíneo renal, como nós já falamos, e isso promove uma maior liberação de renina. Consequentemente, essa renina vai atuar convertendo angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, vamos ter mais angiotensina 2 atuando nessa região. Essa angiotensina 2, ela tem um papel de vasoconstrição. Então, ela vai ter uma atuação também na resistência periférica, porque ela vai promover uma contração desses vasos sanguíneos. E essa contração promove uma maior pressão por se ter uma maior resistência nessa periferia. Consequentemente, nós aumentamos a nossa pressão arterial, que tinha sido diminuída no início aqui do nosso mecanismo. Além disso, a angiotensina 2, ela vai promover uma maior liberação de aldosterona. E essa maior liberação de aldosterona vai promover uma retenção de água e de sódio, consequentemente, um aumento desse volume sanguíneo e, consequentemente, uma atuação aqui no débito cardíaco por conta da pressão de enchimento que nós já comentamos. Então, teremos um acréscimo do débito cardíaco, um aumento do débito cardíaco, consequentemente, um aumento na nossa pressão arterial. Então veja, quando nós temos uma variação dessa pressão arterial de um lado, seja uma queda, seja uma elevação, temos dois sistemas que vão atuar. Temos o sistema nervoso simpático, que vai ter uma atuação mais rápida, mas com uma efetividade menor do que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é mais lento, porém tem uma efetividade maior na regulação dessa pressão arterial. Então, quando temos, por exemplo, uma queda, como nós relatamos, uma queda dessa pressão arterial, esses dois sistemas vão atuar para poder aumentar essa pressão arterial e vice-versa. E quais são os procedimentos que nós temos que adotar para se aferir a pressão arterial dos nossos pacientes? A Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025 traz um procedimento com alguns passo a passos que nós vamos mencionar. Mas antes disso, é importante falarmos que nós temos métodos mais tradicionais, que são aqueles métodos auscultatórios, mas também temos aparelhos automáticos que são muito bons e que têm a certificação do Inmetro. A primeira coisa, independente do método, é que o paciente tem que estar com o braço nu,
apoiado na altura do coração e com a palma da mão direcionada para cima. Um ambiente tem que ser um ambiente silencioso, com uma temperatura que seja agradável, confortável, até porque já falamos que a temperatura pode ter uma influência na pressão arterial. Também é importante o paciente não ter fumado pelo menos 30 minutos antes de se aferir essa pressão. 30 minutos antes também não ter ingerido alimentos, principalmente alimentos ricos em cafeína. E também 90 minutos sem ter praticado atividade física. Ele tem que estar sentado, com as costas bem apoiadas na cadeira, as pernas descruzadas e também bem apoiadas no chão. Quando esse paciente chegar, é importante que ele fique ali uns 5 minutinhos sentado, né, bem acomodado, antes de se aferir a pressão arterial dele e também de bexiga vazia e sem falar. Vamos realizar mais de uma medida. A diretriz fala aqui sobre 3 medidas, com um intervalo entre elas, um intervalo de 1 minuto. Agora, como que funciona a metodologia desse processo? Nós temos, nesse caso, um método, né, que vai ser utilizado, um método auscultatório. Temos um estetoscópio aqui e nós temos um manguito que ele vai ser ali, né, inflável. Então ele vai apertar o braço do nosso paciente com o intuito de justamente fazer a constrição dessa região da artéria. Então, quando ela tiver com essa região fechada, né, constrita ali, não ter a passagem de sangue, nós vamos ter a pressão diminuindo nesse aferidor da pressão, até que a gente escuta o primeiro som de Korokoff. Korokoff foi o médico, né, o cirurgião, que primeiro identificou esse procedimento. E esse primeiro som, ele vai marcar a pressão arterial sistólica. Depois, nós vamos continuar ouvindo ali esses sons, até que se chega no último som, que vai marcar a pressão arterial diastólica. Então, nós temos aqui uma metodologia que já é muito conhecida, que já é muito bem definida e que agora você conhece como que ela funciona exatamente na fisiologia dessa artéria. Nós já falamos sobre vários procedimentos e protocolos que estão presentes nessa diretriz brasileira de hipertensão. Mas como que ela define, classifica uma pressão arterial saudável, uma hipertensão de estágio 1, 2 e 3? Como que isso funciona? Antigamente, na sociedade, falávamos de pressão arterial saudável, usávamos o 12/8. E por isso acabou sendo um choque na sociedade quando teve essa mudança na diretriz brasileira em 2025. Porque essa diretriz, ela trouxe que a pressão arterial normal, ou seja, saudável, são valores abaixo de 12, ou seja, abaixo de 120 milímetros de mercúrio, não mais igual. E também valores abaixo de 80 para a pressão arterial diastólica. Agora, aquele valor de 12/8 se encontra em uma outra faixa, de 120 a 139 de pressão arterial sistólica e de 80 a 89 diastólica, consideramos como pré-hipertensão. Nós já vamos debater um pouquinho esse conceito de pré-hipertensão e a importância dele e como nós devemos olhar para esse conceito. Beleza? Além disso, a hipertensão de estágio 1 não foi modificada. Temos ali um valor de 140 até 159, isso inclusive está no conceito que a gente trabalhou lá no primeiro slide, e também 90 a 99. Estágio 2, 160 até 179, de 100 a 109. Estágio 3, acima ou igual a 180, 18, e 110 quando falamos de pressão arterial diastólica. É muito importante nós verificarmos
que essas duas faixas, né, que se teve modificação, elas já estavam presentes em outras diretrizes internacionais, como, por exemplo, na guideline, né, na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. Repara só, quando falamos aqui sobre valores de consultório, ele fala de valores abaixo de 120 para uma pressão não elevada, como ele classifica, e valores inclusive abaixo de 70. Quando falamos sobre valores que são medidos na casa, né, nesse H de home do paciente, temos valores também abaixo de 120, abaixo de 120 e valores abaixo de 70. Quando falamos de valores ambulatoriais, abaixo de 120 e abaixo de 70. Agora, aquela faixa onde se encontrava o 12 por 8, que na nossa diretriz é pré-hipertensão, aqui eles tratam como pressão arterial elevada, mas também não é tratado como hipertensão, que é uma outra faixa também acima ou igual a 140. Então essa faixa é de 120 a 139, quando falamos sobre pressão arterial sistólica, e de 70 a 89, quando falamos sobre pressão arterial diastólica. Mesma coisa para medidas em casa e medidas ambulatoriais. Então, gente, isso já era uma tendência. Também verificamos isso nas diretrizes norte-americanas, onde o que era considerado normal era valores abaixo de 120 e abaixo de 80. Ou seja, as nossas sociedades médicas, elas seguiram o que já era padronizado no redor do mundo. Isso já era um fator esperado, essa modificação. Agora, qual é a importância e qual é o cuidado que precisamos ter com essa medida de pré-hipertensão? E aí, vamos lá. Primeira coisa, a diretriz brasileira de hipertensão, ela é muito clara quando ela fala que essa medida, ela tem que ser avaliada inicialmente com medidas não medicamentosas, quando a gente fala sobre pré-hipertensão. Então, essa faixa, ela é para ser encarada com um olhar de medidas não medicamentosas. E é importante, lógico, principalmente na nossa sociedade, onde se utiliza medicamentos de forma irracional, encararmos dessa forma e expressarmos isso para a sociedade. Porque a sociedade, por qualquer fator, já quer usar um medicamentozinho. Então, essa faixa de pré-hipertensão, ela tem sua relevância em medidas não medicamentosas e também quando o nosso paciente possui outros fatores de risco cardiovascular, obesidade, diabetes, doença renal crônica. Então, esse é um fator que nós temos que ter esse tipo de atenção. É isso que a diretriz está pontuando para a gente. Mas sim, precisamos ter cuidado com o uso irracional de medicamentos, principalmente, nesse caso, de antihipertensivos. Mas será que a medida da pressão arterial do consultório é sempre confiável? Existem dois efeitos que precisamos ter atenção nos nossos pacientes. O primeiro deles é o efeito do avental branco, que, de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, pode acometer de 7 a 15% dos pacientes. E o que é isso? O paciente chega no consultório e é verificado uma pressão arterial mais alta, mais elevada do que aquilo que é verificado na medida residencial ou no mapa. E essa variação, ela tem relevância quando na pressão arterial sistólica, em comparação ao mapa, se tem uma variação maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, e no caso da medida residencial, 15 milímetros de mercúrio. Para a pressão arterial diastólica, falamos de uma variação de relevância maior ou igual a 15 milímetros de mercúrio, e para a medida residencial, maior ou igual
9 milímetros de mercúrio. Mas também podemos ter o efeito do mascaramento, que pode acometer de 8 a 22% dos nossos pacientes. E o que seria isso? Seu paciente chega no consultório e é verificado uma pressão arterial mais baixa do que aquilo que é verificado no mapa ou na medida residencial. De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, esses valores de variação são relevantes quando, para a pressão sistólica ou diastólica, se tem uma variação do consultório em relação ao mapa menor ou igual a 2 milímetros de mercúrio e em relação à medida residencial menor ou igual a 1 milímetro de mercúrio. E quando que nós iniciamos o tratamento? E aqui, gente, eu não estou falando de tratamento necessariamente medicamentoso. Eu estou falando de tratamento. Por mais que eu seja farmacêutico, eu tenho que trazer aqui para vocês, e é importante, falar que nós temos medidas não medicamentosas que são muito importantes. E quando falamos de pacientes que têm valores de pressão arterial, que está ali numa faixa que é apenas maior que 120 por 80, por exemplo, e que já se encontra em uma faixa de pré-hipertensão, como nós já falamos, nós vamos utilizar medidas não medicamentosas. Mais uma vez, batendo nessa tecla. Agora, se nós temos uma faixa de 130 a 139, de 80 a 89, um alto risco cardiovascular associado, nós vamos primeiro tentar fazer a mudança do estilo de vida desse paciente, tentar ali por um tempo inicial. E se você persistir com essa pressão arterial elevada, entramos com medidas medicamentosas, mas associadas sempre também a medidas não medicamentosas. E se nós temos ali uma pressão arterial maior que 140, nós já classificamos como uma hipertensão. Então, nós temos aqui medidas que vão ser não medicamentosas, mas também um tratamento medicamentoso. E quais são essas medidas que são medidas não medicamentosas? Manutenção de um peso adequado, mudança no estilo de vida em relação à dieta. Nosso personagem está comendo aqui uma salada Caesar, se alimentando de forma com qualidade. Atividade física, gasto energético. Então, nosso paciente também está até suando, fazendo uma corridinha. Reduzir a utilização de álcool. Reduzir, cessar a utilização de cigarro, o tabagismo. E também uma abordagem em relação ao estresse, uma abordagem psicossocial. Não necessariamente só relacionada à espiritualidade. Se a pessoa tem a sua espiritualidade, se ela tem a sua religiosidade, isso vai ter relevância. Se ela não tem, ela vai fazer outros tipos de abordagem. Então aqui falamos sobre equipe multiprofissional. Falamos sobre um professor de educação física, farmacêutico, lógico, nutricionista, falamos sobre psicólogo. Então, temos uma equipe multiprofissional que é muito relevante atuando na qualidade do tratamento do nosso paciente. Agora, por que tratar a hipertensão arterial? Você já se perguntou sobre isso? Eu sei que parece uma pergunta um pouco idiota para muita gente. Alguém vai falar assim, nossa, que pergunta besta. Mas não é. Por que você ter essa pressão alta, o que ela causa de relevante, de perigo para o nosso paciente? Nós temos vários trabalhos que foram publicados já sobre isso, então é até difícil escolher um. Logicamente, peguei os trabalhos referenciados na Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, porque é uma diretriz atualizada. Ele traz um trabalho aqui, um artigo muito interessante, onde a redução de apenas 5 milímetros de mercúrio na média em 350 pacientes proporcionou uma queda de 13% de AVC, 13% de insuficiência cardíaca, 8% de doença arterial coronariana e a redução de 5% de morte
por doenças cardiovasculares em geral. Além disso, a Diretriz Brasileira de Hipertensão traz outros trabalhos que são muito interessantes. Por exemplo, a redução da pressão arterial sistólica em 10 milímetros de mercúrio, em alguns estudos, mostraram prevenção primária de redução de 33% de AVC e prevenção secundária de 27% de AVC. Quando falamos de doença arterial coronariana, temos que a redução de 10 milímetros de mercúrio tem uma diminuição do risco dessa patologia em 17%. E quando falamos da manutenção de uma faixa saudável abaixo de 130, falamos ali de uma redução de 40% a 50%. No caso da insuficiência cardíaca, a redução numa faixa saudável abaixo de 130, nós temos ali uma redução de 50%. E quando falamos da doença renal crônica, a manutenção de uma faixa abaixo de 130 promove uma diminuição de 42% dessa patologia. Repare, apesar de nós termos faixas de pré-hipertensão, apesar de nós termos faixas de pressão arterial normal, estágio 1 de hipertensão, estágio 2 e 3, a meta do tratamento do nosso paciente vai ser sempre referenciada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão abaixo de 130. Gente. Isso é muito importante. Nós temos os estágios, temos as classificações, mas a meta é sempre tentar manter esse paciente abaixo de 130. Então, se manter esse paciente abaixo de 130, já é um ganho muito relevante na qualidade cardiovascular do nosso paciente. Agora, como que funciona o tratamento medicamentoso? Como que funcionam os mecanismos de ação dos medicamentos utilizados para tratar a hipertensão? Eu sei que esse é o foco da aula, mas isso vai ficar para a parte 2 do nosso vídeo sobre tratamento de hipertensão. Espero vocês lá.